Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Edson Oliveira, escritor, professor, bacharel em Ciências Contábeis, criador de cursos online e outras coisas, e também criador de conteúdos. E neste vídeo eu vou falar sobre um outro vídeo que eu assisti hoje. Hoje é dia 21 de julho de 2026, terça-feira, e eu, depois de assistir ao vídeo, eu imaginei que eu deveria fazer um vídeo sobre aquele vídeo. A ideia foi essa. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto muitas informações, muitas manifestações de que a inteligência artificial vai revolucionar o mundo, vai acabar com muitas coisas, com muitas atividades, vai substituir muita gente. E eu utilizo a inteligência artificial, inclusive eu utilizo até a IA generativa, inteligência artificial do bem, digamos assim, que nos ajuda a produzir, a criar ideias. Mas o vídeo que eu assisti hoje, que não preciso entrar em detalhes de quem publicou, está na plataforma do YouTube, é um vídeo relativamente longo, e eu fiquei até o final. O que me chamou a atenção foi o fato da pessoa estar enfatizando a fala de uma outra pessoa que afirma que em menos de um ano, imagina só, ou seja, até o final do ano de 2027, talvez, no máximo, acabariam milhões e milhões de empregos no mundo inteiro. Eu vi logo uma contradição. Logo após falar do fim desses empregos, a pessoa falou que os escritórios iam trabalhar sem ninguém, as empresas iam ter praticamente ninguém. Mas como é que vai ter escritório, vai ter empresas, se não há pessoas empregadas com renda para consumir, para gastar, para, enfim, dar movimento à economia, fazer a economia funcionar? Então isso já é uma contradição, isso no mundo inteiro. Agora imagina em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Bom, o robô, né, o humanoide, o IA, vai substituir praticamente todas as atividades. Eu discordo completamente, porque eu sei como é que funciona a IA. A IA não faz adivinhação. O robozinho humanoide não faz adivinhação, não pensa por si só. Tem que haver uma programação, um comando, um prompt, como a gente chama, alguma coisa para que ele faça alguma coisa. E vai ter sempre alguém para fazer essa alguma coisa. Pela fala da pessoa que estava comentando no vídeo, só vai existir daqui a um ano analistas de dados, pessoas ligadas à tecnologia. Não é assim. Sinceramente, eu conheço praticamente o Brasil inteiro, sei como é que funciona, e em outros países também, informações. Não é assim. O planeta Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. Com certeza, muitos bilhões desses mais de 7 bilhões de habitantes não têm acesso à tecnologia. Muita gente. E a quantidade de pessoas envolvidas com tecnologia são as grandes empresas, as big techs, as internacionais, que desenvolvem seus sistemas, suas inteligências artificiais, que, aliás, pelo que eu já percebi, está havendo uma certa disputa entre as inteligências artificiais para ver qual se coloca melhor no mercado. Eu utilizo, na verdade, 3 ferramentas de inteligência artificial, não preciso citar nome. Eu uso uma para imagem, por exemplo, eu uso uma para geração dinâmica, para movimentação de voz. De quem assistir meu canal no YouTube vai ver que tem alguma coisa lá que eu já rotulo como IA. E eu faço texto, eu tenho que fazer um texto, eu tenho que dizer o que é que a pessoa, que sou eu mesmo, a minha foto, mas em movimento, como se fosse um clone, como se fosse uma montagem.
Mas sou eu falando o que eu escrevi. Eu não posso chegar para uma IA e dizer, fale por mim o que eu estou pensando agora. Isso não existe. Mas voltando à questão das empresas, eu fiquei, de certa forma, impactado pela maneira. A pessoa pode até ter razão em algumas coisas, dizer que muitos empregos vão desaparecer, como realmente desapareceram, por exemplo, as pessoas que trabalhavam com elevador, com aquela maçaneta, rodando para subir, rodando para descer. Isso aí é uma coisa. Você aperta um botão, aperta o número, olha o número que vai chamar, aperta o andar ou fala o andar. Isso é tecnologia também. Mas chegar a dizer que não vai existir mais emprego, sinceramente, é um exagero desnecessário e, de certa forma, é um exagero absurdo, para ser até redundante. Vai existir emprego, as pessoas vão precisar trabalhar de alguma maneira, mesmo que seja mão de obra não muito qualificada, mas vai existir, senão não vai ter nem com quem falar com quem. Vou comprar, por exemplo, uma delicatessen, falo com quem? Com uma máquina, com um robô? Tá. E como é que fica? Não é simples, não é bem assim, eu discordo, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o vídeo não deveria ter tomado esse rumo, ter dito da forma que está sendo dito, que vai acabar todos os empregos, mas não é a pessoa que está afirmando isso. Ela diz que uma outra pessoa disse que não vai existir mais emprego daqui a um ano. Então, sinceramente, eu estou na reta final, digamos assim, mas eu vejo pessoas, adolescentes, sobrinhas, netas, netos. O que é que vai ser dessas pessoas? Se daqui a um ano não vai ter mais emprego, então elas vão precisar estudar? Não. A IA vai resolver tudo? Não concordo, não é bem assim. E isso eu estou falando também porque envolve empreendedorismo. Eu faço muitos vídeos sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre empresários. Será que muitos empresários, principalmente no Brasil, vão saber lidar com inteligência artificial? Não vão. Eu conheço milhares e milhares de pequenos negócios, não só na Bahia, como em São Paulo, Rio. Muitas empresas pequenas não têm sequer alguns equipamentos necessários para automatizar, por exemplo, uma automação de controle de estoque. Não tem. Imagina, a IA vai fazer tudo. Não é assim. Me perdoe se a pessoa que fez esse vídeo está assistindo. Isso não se faz, não é bom, porque isso induz aos desinformados a acreditar que daqui a um ano não haverá emprego. Não é verdade. A forma mais objetiva de dizer é essa. E isso não corresponde à realidade, porque não vai acabar emprego tão cedo. Emprego, seja CLT, seja emprego na roça, ajudante, no catador de lixo, seja o que for, vai ter sim trabalho. Vamos chamar de trabalho. Não é a IA que vai resolver tudo no mundo. E entra uma coisa mais profunda, que aí já é um ponto de vista muito pessoal. Nós estamos elevando a inteligência artificial a um patamar que dá a entender que supera o Criador. O Criador que eu chamo o Criador do Universo. Para quem sabe o mínimo sobre sistema solar, por exemplo, a Terra é uma bolinha de gude em relação a um sistema solar, em relação às galáxias. Será que vai acabar emprego na Terra e as pessoas vão mudar de planeta? Eu não concordo, sinceramente, e não acredito, que é o mais importante. Então, se você ainda estuda, continue seus estudos. Se você trabalha, acredite no seu trabalho, faça seu trabalho de forma decente. E a IA não vai ficar tomando lugar de todo mundo. Isso não vai acontecer, pelo menos é o que eu acredito. Não é o ano que vem, não. Daqui a 4, 5, 6 anos não vai. Uma certa vez alguém me disse, olha, o papel vai acabar há mais de 10 anos.
que me disseram isso, e eu discordei no momento. Disse, então vai fechar todas as agências de loterias, vai fechar um bocado de banco, não vai ter mais maquininha com cupom fiscal. Não, não é assim. As pessoas precisam ver de que forma falam. Olha, vai reduzir bastante o uso de papel. Realmente, eu uso muito, por exemplo, PDF, arquivo PDF, eu uso planilhas, eu uso tudo que eu faço, eu salvo em texto, em planilha, ou em PowerPoint, ou em PDF, mas não deixa de ter papel. Ninguém consegue ficar conferindo nada numa tela de computador. É difícil. Então, estou só afirmando aqui que este vídeo que eu assisti hoje, que fala sobre o fim do emprego, que a inteligência artificial vai tomar o lugar de tudo, não leve tão a sério a informação, porque, embora a pessoa tenha tido um propósito, deve ter ouvido alguém falar, e eu sei quem é o autor dessa ideia. Está todo mundo disputando qual é a melhor inteligência artificial no planeta, né? E isso não se deve falar, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Essa é a questão. Então, falar que vai acabar o emprego porque a IA vai substituir todo mundo não corresponde à realidade, do meu ponto de vista, e eu tenho uma certa convicção em relação a isso, até porque eu utilizo a IA. Neste vídeo, talvez eu faça no máximo uma thumbnail, um fundo, eu tiro o fundo, mas eu estou falando ao vivo aqui. Eu, escritor, professor Edson Oliveira, estou falando aqui, gravando diretamente, porque eu podia fazer isso aqui, inclusive, com a IA. Escrever os textos e ir montando vários cenários, mudar de cor, mudar de fundo. Estou fazendo aqui diretamente. Então, finalizando, assista esse vídeo, repasse para outras pessoas, se desejar, claro, compartilhe, me siga, que eu tenho muita informação sobre empreendedorismo, sobre negócios, e não é a IA que vai me fazer mudar de ideia e dizer às pessoas que elas não devem se preparar para a tecnologia, as novas tecnologias, que todo dia tem novas tecnologias. Mas a IA não pensa mais do que Deus. A IA não é super poderosa. A IA não tem o poder do Criador. A IA não vai mudar a rota da Lua, do Sol, do Sistema Solar, não vai mudar a forma da Terra girar em torno do Sol. Então, pelo amor de Deus, vamos acreditar que a tecnologia evoluiu bastante, principalmente no último século, de 100 anos para cá, mas dizer que a IA, que a inteligência artificial, vai acabar todos os empregos praticamente em um ano, é um certo exagero. Muito obrigado, forte abraço, Edson Oliveira, escritor e professor.